Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lívia, aqui do escritório de Toronto, e hoje eu tô com o Guilherme e com a Paula, que foram meus clientes de PR, e uma vez clientes sempre, continuam fazendo parte da família. E hoje a gente vai discutir uma questão bem bacana. É possível migrar diretamente do Brasil? Esse é o caso deles e eles vão contar essa história para vocês. Bom, conte um pouquinho pra gente por que o Canadá, como é que surgiu essa ideia de migrar pra cá e como é que foi essa decisão de deixar o Brasil e, enfim, chegar aqui em Toronto. Bom, a culpa é dele, porque ele é da área de TI, então ele sempre teve esse sonho, né, de não ficar no Brasil. E a gente começou a pesquisar o Canadá por conta da facilidade de imigração que os Estados Unidos não seria bem desse jeito. E aí a gente começou a pesquisar sobre o Canadá porque falava inglês e tinha essa facilidade da imigração. Tinha a questão do momento político dos Estados Unidos, assim, eu sempre quis ir para os Estados Unidos, mas aí tinha uma questão do momento político e aí eu comecei, assim, a pesquisar a fundo mesmo e falei, não é bem isso que eu quero. E aí, na cidade que a gente morava, em Brasília, tava tendo um monte de evento de imigração e tudo mais, inclusive tinha outras cidades, mas a maioria era Canadá. E aí eu falei, vamos lá, vamos conhecer quais são as possibilidades. O que o Canadá tem para oferecer. E realmente quando a gente compara Estados Unidos e Canadá em termos de imigração, seria uma comparação bem injusta, né? O Canadá de fato precisa dessa mão de obra e, enfim, se esforça para atrair bons profissionais, pessoas qualificadas, com uma boa proficiência, que é justamente o caso de vocês. Então, como ele disse, em Brasília a gente participou de algumas feiras, porque a gente não sabia nada de Canadá, gente, zero, não sabia nada. E a gente chegou naquela feira com aquele monte de barraquinha e aí falava, onde a gente vai agora? Porque eu não sei nem o que perguntar. Inclusive, o foco da feira era estudo. Era estudo. Então, assim, todas as barracas que a gente foi falavam assim, não, vocês têm que ir pelo estudo porque é muito mais fácil, não sei o que. E a gente... E pra quem não sabe nada de Canadá, você chega numa feira na sua cidade, você não entende do assunto, a gente foi induzido a entrar nas barraquinhas e saímos de lá com a ideia de quem ia fazer college, qual curso, quantos anos, até qual college, né, seria. E aí fomos pra casa pesquisar, né, mais sobre o assunto. Como é que vocês chegaram à conclusão de que estudar não era pra vocês, que vocês tinham um ótimo perfil pra fazer essa tentativa do Brasil? Demorou, depois do resultado do IELTS, porque aí a gente foi estudar sobre o assunto, tivemos algumas orientações e aí no final das contas o que foi resolvido era, vai estudar inglês. Então a gente respirava inglês, então a gente fazia 2 aulas antes do trabalho e 2 aulas depois do trabalho, por 6 meses, todos os dias. Às vezes até sábado. Era até sábado. E isso é algo muito importante pra gente comentar, porque é algo bem recorrente pra você, Paula, que tem um Instagram com bastante seguidores, essa pergunta aí, que é bem recorrente, dá pra imigrar sem inglês? A grande verdade é que não tem shortcut. Se você tá no Brasil, fez um assessment do seu perfil, tem esse entendimento de que imigrar diretamente do Brasil é o seu caminho, inglês é peça fundamental para virar essa chavinha. Às vezes a gente tem um ótimo perfil educacionalmente falando, profissionalmente falando, mas o inglês está um pouquinho abaixo do avançado. Isso quer dizer que você já não está ali na zona de competição, já não tem uma pontuação tão competitiva. Mas depois dessa batalha em relação ao inglês, que é, enfim, um investimento acertado, de fato, para o perfil de vocês, vocês começaram a ter esse entendimento de que não, vamos imigrar diretamente do Brasil. Eu lembro que nosso primeiro contato foi numa consulta técnica. Vocês caminharam esses primeiros passos, né, sozinhos. E talvez o fato de vocês estarem sozinhos fez com que essa timeline postergasse um pouquinho. Não sei se vocês concordam comigo. Demorou um pouquinho mais para de repente vocês terem esse entendimento. Mas na consulta técnica, então, foi o nosso primeiro contato. E quando a gente tem um ITA, um Invitation to Apply, isso quer dizer que o nosso prazo ali para submissão da aplicação, ele é um pouquinho curto, a gente tinha 60 dias, né? E quando é que vocês decidiram, então, não seguir sozinho, não é mais pra gente, não tá dando, a gente vai seguir com uma ajuda especializada? Bom, eu acho que, na verdade, a gente foi caminhando e falou assim, vamos tentar fazer sozinho até onde a gente consegue.
Só que à medida que a gente foi caminhando, falou assim, olha, tá começando a ficar difícil, e aí chegou um momento que a gente falou assim, olha, tem muita coisa assim, pra gente fazer e muitas frentes pra cobrir ao mesmo tempo. Então eu acho que a gente vai precisar de ajuda, porque a gente não queria errar. A gente falou assim, não, vamos aumentar nossas chances de acertar, porque a gente sabia que podia aumentar a pontuação e a gente não conseguia, então a gente não queria dar chance pra errar. Então, lembrando que até o último segundo, até entrar em contato com a Lívia, o nosso objetivo principal era realmente imigrar pelo college. O inglês é porque, gente, você tá vindo morar num país que fala inglês, você tem que ter inglês. Não era necessariamente pensando em imigração, não. Só falaram assim, olha, vocês têm menos de 30 anos, tem 3 anos no NOC que precisa, falta realmente, os dois temos graduação e pós-graduação, falta o inglês, e não tinha como a gente saber nosso nível sem a prova. Então a gente começou a estudar, porque a prova é cara, não ia fazer a prova só pra ver de qual é. Então a gente começou a estudar inglês com o objetivo de fazer a prova, mas o objetivo sempre era vir pelo college. Até porque, mesmo se a gente viesse estudando, no final das contas a gente teria que fazer o IELTS para poder imigrar. Então a gente falou assim, vamos fazer o inglês aqui, que no final das contas vai sair mais barato pra gente, porque a gente vai ter custo de vida em dólar canadense, não vai ter perto em dólar canadense, vai ser tudo em real que a gente consegue bancar por enquanto. Sem dúvida. Então assim, no final das contas você vai ter que ter inglês de qualquer jeito, então vamos fazer aqui em vez de ir pra lá. Esse é o investimento acertado sempre. Quer imigrar para o Canadá ou para um país de língua inglesa? Inglês. Começa a sua batalha no Brasil, porque vai ser menos custoso, vai ser mais certeiro, você vai precisar participar de entrevista. O Guilherme chegou aqui, por exemplo, já empregado, né, Guilherme? A gente vai conversar sobre isso já, mas vocês estavam aí caminhando sozinhos nesse processo, se depararam com algumas questões cruciais na aplicação. Eu lembro até hoje a questão de NOC, de como apresentar a experiência, como apresentar a relação financeira. E de fato, eu acredito que foi relevante para vocês, né, contar com essa ajuda, porque o prazo era curto. E se vocês puderem compartilhar um pouquinho de como foi essa decisão e como é que a Evisa ajudou vocês. Quando chegou a nota do IELTS, só ele fez IELTS, e aí a gente fez aquelas contas rápidas, que provavelmente quem está estudando sobre o assunto já sabe como faz essa conta, e aí falamos, gente, a gente tem chance de migrar direto do Brasil. Vamos contratar uma consultoria de imigração, mas assim, foi imediatamente. A gente até tava na dúvida se a nossa conta tava certa mesmo. Na hora você fica retardado. E aí a gente, enfim, já conhecia a Evisa pelo canal do YouTube, já tinha indicação de outras pessoas, e aí vimos que vocês tinham aquela opção de consulta técnica. E aí a gente marcou a consulta técnica e foi com a Lívia. E a gente gostou bastante, né, do jeito dela lidar com a nossa situação. E aí, do dia que a gente fez a consulta técnica, a gente entrou no pool e no dia seguinte a gente recebeu o ITA. Aí que o negócio pega. Porque a gente falou, e agora o que fazer, né? Porque na empolgação a gente só entrou, porque não era o nosso objetivo. A gente não estava pesquisando tanto sobre o Express Entry. E quando a gente já fez o nosso pool e conseguiu o ITA, aí a gente não sabia mais o que fazer. E aí acho que a gente chegou à conclusão de que era melhor contratar, porque a gente tinha gostado do atendimento pela consulta técnica. E aí falamos, vamos continuar o resto do processo com a Lívia, com a Evisa, no caso. Não, obrigada pelo feedback de vocês. Foi um grande prazer participar dessa trajetória. Excelente casal, eles trabalharam com muito afinco para entregar a documentação. Não foi um trabalho fácil, eu vou dizer para vocês. Muitos pontos realmente pra gente cobrir, mas felizmente deu tudo certo, correu tudo, enfim, conforme o previsto. Eu lembro até hoje, sábado de manhã, dando aquela ligadinha. E eu senti que depois eles me contaram por quê, que eles estavam acordando ainda, né, tem a questão do fuso horário, mas é sempre a notícia que a gente quer dar e gosta muito de dar pra vocês merecem. Obrigada. Mas respondendo então a pergunta desse vídeo, né, é possível migrar do Brasil? Tá aqui Paula, Guilherme, centenas de outros casais, né, e famílias que conseguem fazer essa imigração. A gente sabe que em 2019 teve uma guinada, né, na pontuação, muitas pessoas ficam um pouco para baixo, sentem, talvez não vai dar certo, mas é importante a gente ter em mente que são processos que precisam ser cumpridos, etapas. E no momento que você está no pool de candidatos é quando a gente começa a falar dessa possibilidade de fato, o Canadá entender que você, que está lá no Brasil, em qualquer lugar do mundo, quer imigrar para cá, né? Mas hoje, olhando para trás, né, todo o esforço, essa trajetória, valeu a pena? Vocês veem algum ponto negativo em relação a ter pulado desse projeto que era inicialmente de estudar e depois migrar direto aqui para o Canadá?
Canadá? Zero. Não consigo pensar em nenhum ponto negativo. Inclusive nessa transição de vamos imigrar estudando para vamos imigrar imigrando, a gente falou assim, nossa, que alívio, que, né, finalmente conseguimos, porque assim, o objetivo final na verdade era esse. Então se a gente conseguiu pular etapas, a melhor coisa do mundo. Eu só consigo ver vantagem em vir fazendo college para quem não tem o objetivo de migrar e quer vir fazer um curso, enfim, que não pretende ficar pelo Canadá, aí faz sentido. Agora, se você quer vir já imigrar e você tem a pontuação... Sim. Felizmente vocês tinham a pontuação. A grande verdade é que para boa parte dos brasileiros o college continua sendo uma opção, né? Mas no momento que vocês tiverem esse entendimento, eu consigo aqui elencar, enfim, uma série, uma infinidade de pontos positivos. Certamente, financeiramente falando, é uma grande economia. Eu perguntei um pouquinho aqui antes da nossa conversa se vocês pretendem fazer college aqui, ou mestrado. Isso é algo que está no horizonte, mas vocês vão ter a segurança de estar pagando uma tuition como aluno doméstico, né? Isso é sempre algo muito bacana. Mas, voltando no spoiler da frente, nessa pesquisa de vir para cá estudar, enfim, o cônjuge com visto de trabalho, você começou a prospectar trabalho, que é uma importante lição para quem está no Brasil também, né, Guilherme? Então, na verdade, como eu falei, eu sempre quis trabalhar fora do Brasil e tudo mais. Então assim, eu sempre aplicava, mas aplicava, sabe, só botava lá, aplicar e nunca me esforcei. Então assim, quando a gente recebeu o PR, eu falei, vou agora então fazer do jeito certo. E aí comecei a estudar currículo canadense, cover letter, então assim, eu treinava para as entrevistas. E aí, acho que foi uma semana depois, mais ou menos, que a gente recebeu o PR, apareceu uma vaga no meu perfil. E eu falei, cara, essa é pra mim. E aí, deu tudo assim, sei lá, 2 semanas depois eu já tava contratado. Do Brasil, gente. Então é possível imigrar do Brasil, é possível arrumar emprego do Brasil. Se você, enfim, traça um planejamento, se esforça, não existe a chance de parar aqui no Canadá sem esforço. Isso eu falo sempre quando me perguntam, não existe o jeitinho fácil, não existe o jeito certo e também não existe o jeito fácil. Mas tem que ter muito, muito, muito esforço com o inglês e se esforçando para conseguir emprego. É porque era para ser também, né? Ele estava no Brasil, ele já estava trabalhando lá, ganhando em dólar. E aí a gente veio pra cá, teve que comprar passagem porque a empresa falou, ei, meu filho, deu um prazo para vocês de fato chegarem. E o land foi super tranquilo? Foi super tranquilo. Assim, tava muito cheio de gente, mas assim, foi muito fácil. Tudo tecnológico, né? Então assim, você chega lá, tem maquininha pra tudo, tem muitas máquinas totem, né, pra você fazer as coisas. Não fizeram então, nenhuma pergunta que a gente não soubesse responder e não tivesse preparado com os documentos. Então foi tudo... Depois que você recebe o ITA, na verdade, depois que recebe o PR, é tudo... Na verdade, a Evisa até preparou a gente pro land, né? Com o que poderia perguntar, com o que... Sim. Então, a gente já tava preparado pra... Bacana, vocês trouxeram documentação, enfim, estavam preparados para o que poderia vir pela frente. Mas felizmente foi uma aplicação que correu conforme o previsto, né? Sem nenhum imprevisto, na verdade, né? No caso. E vocês chegando aqui já estão adaptados, não pensam em trocar Toronto por outra cidade, porque eu sei que já teve proposta lá em Vancouver. #TeamToronto, sempre. Não trocaria Toronto, não por enquanto, no estilo de vida que a gente vem levando, não trocaria Toronto, não iria pra Vancouver, gente, desculpa. São opiniões, aqui a gente tem, cada um tem o seu lugar, o que gosta um pouquinho mais, sem sombra de dúvidas, Toronto é uma cidade que oportuniza em relação ao trabalho, enfim, muitas coisas bacanas, mas certamente o Canadá está aí de portas abertas para você entender qual que é o seu perfil, qual é a cidade que mais faz sentido para você, especialmente levando em consideração o mercado de trabalho, né? Acho que esse é um ponto bem relevante. Mas hoje o que fica então, quando vocês olham para trás, é que o esforço valeu a pena, enfim, seguir essa trajetória, né, menos custosa, ela é mais rápida também do que seria um projeto de estudos, ela trouxe vocês para cá num menor espaço de tempo, já com a oportunidade aí de algo que é muito importante, o empregador sempre vai perguntar, né, qual que é o seu status, se você tem um permit, então o PR eu acredito que tenha ajudado vocês também a abrir essas portas, né? Qual que é o recadinho que vocês deixam aí para os nossos seguidores em relação a trabalhar com a Evisa, em relação a essa escolha para vir para o Canadá? Eu super recomendo o trabalho da Evisa. Quem está nessa busca de vir para o Canadá provavelmente já pesquisou várias outras consultorias de imigração,
Mas eu super indico a Evisa pela dedicação, eu super indico a Lívia, inclusive, pela dedicação, pelo esforço. Ela é muito organizada, então super bateu com o meu estilo de pensar e de funcionar. E eu não consigo ver não recomendando, na verdade, o serviço, porque pra gente valeu super a pena. Talvez a gente não teria, não sei, né, não tem como dizer, mas talvez a gente não teria conseguido o sucesso sem a parceria da Evisa. Obrigada. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É sempre muito bacana, né, a gente compartilhar histórias de sucesso, porque apesar do esforço da dedicação, é possível ser esse seu sonho. Conte com a nossa ajuda, nos siga nas redes sociais, aproveite para seguir também a Paula, ela dá muitas dicas bacanas sobre a vida aqui no Canadá. Conta um pouquinho, Paula, do seu Instagram. Então, eu tenho um Instagram focado na vida no Canadá. Tem algumas questões também de coaching e de psicologia, porque eu sou formada em psicologia, mas o foco mais é falando da vida do Canadá, dia a dia, dando dica de lugar pra ir. Eu falo bem pouco de imigração, porque eu acho que isso fica pros profissionais, porque não é minha área. Mas siga lá, Paula FL Canadá no Instagram. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vai ser um grande prazer atender você em uma consulta. Os 6 consultores regulamentados da vida estão prontos para traçar a estratégia mais assertiva para o seu perfil. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!